Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo. Damos prosseguimento hoje a mais uma aula, né? Aula de Geografia do EJA, nono ciclo, quinto ano, da EMEB doutora Mara Aparecida Alves da Silva Gomes. Prosseguimos hoje, então, com o tema identidade na aula de hoje, tá bom? Vocês receberam atividade para fazer em casa da apostila. Além da apostila, que eu peço que vocês entrem em contato e enviem via WhatsApp, via Facebook, via e-mail, que vai ter meu e-mail também, no final eu coloco o e-mail para vocês. As fotos da apostila feita, tá bom? A gente vai trabalhar esse primeiro capítulo de qualquer forma e a gente começou, eu li para vocês em sala de aula, nós fizemos a leitura dessa introdução do poema João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. E eu gostaria de ler de novo. Gente, olha só. Lembra que eu falei com vocês que isso é um processo? Nós não nascemos sabendo. Tudo na vida é aprendizado. Dessa forma, a gente precisa treinar. Se você ficar fora da escola e não treinar a sua leitura, não treinar, né, a escrita, você não vai conseguir melhorar. Então, assim, treina a ler tanto em silêncio quanto em voz alta, né? Pega um momento em que você estiver em casa mais tranquilo, né? Agora é mais difícil de ficar sozinho, né? Com essa coisa da quarentena, todo mundo dentro de casa, mas enfim. Ache o seu momento procure achar o seu momento para fazer a sua leitura, né? Para ler sobre as matérias, para dar uma estudada. É sempre bom a gente praticar sempre, para ficar cada vez melhor. Vamos lá, então. Eu vou ler para vocês e aí eu vou de novo discutir com vocês um pouquinho sobre esse poema que eu aconselho vocês, inclusive, a ler ele inteiro, tá? Se você não tiver com muito tempo, tem ele no YouTube, numa versão em vídeo, né? E aí você pode ouvir o áudio, pode assistir o vídeo, a animação é bem interessante, é da TV Escola, vou colocar o link aqui, vai aparecer para você o link aqui do lado, tá? Ou aqui, ou lá embaixo, tá bom? Mas vamos lá. Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Vocês perceberam que para dizer quem é, para dar a sua identidade, para a gente saber quem é o Severino, além do nome, ele teve que dizer várias outras coisas, inclusive o lugar de onde ele veio. Então, dentro da geografia, a gente tem alguns elementos que às vezes ficam meio difíceis da gente entender
Mas quando a gente explica, quando a gente entende, parece até de tão simples, parece até que está errado. Vamos lá, então. O lugar é um termo, é um elemento da geografia que é muito usado. E o lugar nada mais é aonde a gente vive o nosso cotidiano. Então, por exemplo, muitas pessoas têm como lugar Cajamar, que está nessa imagem aí, que está nessa imagem aí do lado, né? Aqui. E o lugar, que é onde a gente vive o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele faz parte de um espaço. E esse espaço é formado por elementos naturais e elementos humanizados. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente descobre quem é o Severino, quem é aquele Severino, quando ele fala do lugar de onde ele veio, quando ele fala do lugar onde ele vive. Então, gente, olha só. O lugar, ele... Então, como eu disse aqui, faz parte de um espaço que é formado por elementos naturais e elementos humanizados. O que seriam elementos humanizados? Olha aqui, ó. Rua, caminhão, prédio, né? Isso são elementos humanizados, tá? E os elementos naturais, a árvore, enfim. A gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouquinho. Olha só. Então, a paisagem é tudo aquilo que a gente vê no espaço, tá? Então, o que que forma a paisagem? Tudo que a gente vê em determinado espaço. Então, tudo que a vista alcança até a linha do horizonte, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma paisagem. Tudo que a vista alcança até a linha do horizonte aqui. Tá vendo no mouse? Ponteirinho aqui. Então, tudo que a vista alcança até a linha do horizonte. Paisagem, então, pode ser paisagem humanizada. Olha aqui, ó. A comunidade alterou a paisagem, tá vendo? E é uma paisagem, então, humanizada, alterada pelo homem. E aqui é uma paisagem natural, tá? Ambos são paisagem. Ambos são paisagem, tá? A geografia, gente, estuda os espaços geográficos. E esses espaços geográficos são nada mais, nada menos do que lugares que são transformados pelos seres humanos. Então, vamos separar bem. A gente está fazendo a diferença entre paisagem humanizada e paisagem natural. E aqui também é um espaço geográfico. É um lugar transformado pelo ser humano. Tá bem? Espaço. Portanto, ó, lugar é onde a gente vive nosso cotidiano. Esse lugar, ele faz parte de um espaço que é formado por elementos naturais e humanizados, tá? E paisagem é tudo que a gente vê. Tudo que a gente vê no espaço forma paisagem. Está claro? Tá bom? Olha só. O espaço, ele se transforma, tá? Ele nunca fica o mesmo. Então, se você vive há muito tempo em Cajamar, se você vive há muito tempo no lugar em que você vive agora, você acompanhou as transformações do espaço, né? E
Isso se deve porque a gente tem costumes que deixa de ter, a gente tem tecnologias novas, a gente vê o que a gente chama de progresso chegando, né? Então trazendo mudanças. O espaço está em constante transformação. O espaço produzido pelo homem, tá? O espaço geográfico. Então, toda vez que a gente falar de espaço geográfico, a gente está falando de um espaço que foi alterado pelo homem, tá? Então, uma paisagem natural não foi transformada pelo ser humano, e aí a gente está falando de natural assim, porque, por exemplo, uma plantação, ele pode ser uma paisagem com natureza, mas ela é uma paisagem humanizada, né? Então, portanto, é um espaço geográfico. O que a gente tem, então? Dois tipos de paisagem, dois tipos de paisagem aqui. Paisagem urbana e paisagem rural. A paisagem urbana, ela tem grande circulação de pessoas e produtos, tá? Concentração de atividades comerciais e industriais, concentração do setor de serviços, escolas, hospitais, etc. E dos poderes públicos. Então, é onde fica a prefeitura, é onde fica o fórum, é onde ficam as representações dos três poderes. E na paisagem rural, ela normalmente é ligada às atividades do setor agropecuário, que é plantação, é criação de gado, e extrativista. Extrativista é, por exemplo, madeira, né? Extração de madeira. Bom, o que acontece? O que acontece? A gente tem, hoje em dia, uma diferençazinha aí, tá? Porque o que acaba acontecendo? Das atividades industriais, elas têm ido para o campo, né? E, além de tudo, a gente tem, então, por exemplo, você tem o pessoal cortando cana, né, nas plantações de cana. E tem se instalado perto das plantações de cana as usinas que fazem o álcool, né, da cana-de-açúcar, que é uma indústria. Então, é uma indústria que é levada à paisagem rural. Então, o que acontece? A gente faz essa separação de paisagem urbana e paisagem rural, ou seja, campo e cidade, mas isso não quer dizer que eles não se misturam. A paisagem rural, ela é ligada principalmente ao setor agropecuário, mas o setor agropecuário, diferente de antigamente, ele não está mais. A gente antigamente pensava que o campo era um lugar que não tinha tecnologia, e na verdade é um dos lugares mais tecnológicos hoje em dia, né? O pessoal faz plantação, faz o tratamento da plantação usando drone, utiliza dados meteorológicos para fazer o trabalho também de planejamento, enfim. E o que acaba acontecendo, gente? A gente tem uma coisa que acontece aqui no Brasil desde sempre, que é a estrutura fundiária. O que é isso? O Brasil é formado principalmente por grandes latifúndios, por pessoas que têm grandes extensões de terras. Então, empresas que concentram a maior parte da terra e que plantam nela, praticam atividades agrícolas, né, e pecuárias, e que fazem que as pessoas que viviam no campo percam o lugar no campo e vão morar na cidade. A gente tem caso, por exemplo, de aldeia indígena que saiu lá do Pernambuco e hoje vive numa comunidade aqui em São Paulo. E então essas pessoas saem do campo, vão para as cidades, vão viver na periferia porque não tem condições de viver em outros lugares. E aí, vivendo nas periferias dessas cidades,
eles continuam sendo trabalhadores do campo e eles vão viajar diariamente do lugar onde elas moram para o lugar onde elas vão trabalhar no campo. Um exemplo disso é o pessoal que vai lá cortar cana, né? A atividade que a gente conhece muito bem com o nome de boia fria, porque eles saem muito cedo de casa e tem que comer a marmita fria no meio do dia, porque eles são levados de caminhão, muitas vezes com transporte extremamente precário, são levados lá para as plantações, realizam o trabalho e voltam no final do dia. Tem gente, inclusive, que não faz nem isso. Simplesmente ele só mora no local onde está sendo feita a colheita durante o período da colheita e aí ele volta para casa, né? Tem o boia fria que vai diariamente e também tem pessoas que mudam de região, vão morar na região que está tendo a plantação, na colheita, e aí quando termina a colheita ele volta para casa. De qualquer forma, a gente tem então essa mistura entre campo e cidade, tá? Olha só, gente. Para a próxima aula, a gente vai corrigir essas atividades que eu estou pedindo aqui. Tá? As atividades é para serem feitas no caderno, copiem as perguntas que eu vou editar, essas perguntas que estão na tela aqui, essas 3 perguntas, tá? Essas 3 perguntas. Copiem as perguntas e tentem responder. Batam foto e me enviem tanto para o e-mail, para o Facebook. Se você procurar no Facebook EMEB Doutora Amara, você vai achar a comunidade da escola no Facebook, se você ainda não entrou. E aí lá você pode mandar suas dúvidas, procurar os professores, tá? Eu tô lá. Meu nome, vocês sabem, é Alcides. O WhatsApp tem grupo, e a gente, acho que a gente pode criar um grupo para o 5º ano, tá? Eu não consegui achar nenhum de vocês, mas estou aberto para passar meu número, entre em contato comigo, tanto pelo e-mail quanto pelo Facebook, a gente conversa e monta o grupo. Lá eu vou fazer plantão para tirar dúvidas de vocês, tá? E aí vocês respondem isso no caderno, batam foto e me enviam, tá bom? Olha só, são 3 questões. 1. O que a geografia estuda? 2. Qual a diferença entre paisagem natural e paisagem humanizada? E 3. Para a geografia, qual o significado de lugar? Lembrando, gente, que isso aqui não é um jogo que vocês têm que acertar 100%. O aprendizado é um processo. E o aprendizado envolve errar. A gente erra para aprender. E é agora que vocês podem errar, né? Na verdade, o que a gente precisa é ter o aprendizado quando a gente erra. A gente erra para aprender e não errar mais. Então, respondam sempre. Professor, não sei fazer. Tenta fazer. Não estou conseguindo fazer. Entre em contato comigo. Eu vou estar disponível pelos canais que eu falei agora, tá bom? E tiro dúvida, ajudo vocês com as atividades. O importante é a gente tentar fazer, o importante é pensar, é raciocinar sobre os assuntos que a gente propõe. É isso que é importante no processo de aprendizado, tá ok? Então a gente termina por aqui essa aula. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. E se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Não saiam de casa. A pandemia não é um assunto leve, não é um assunto não sério, é grave. É importante que vocês fiquem em casa. Não é uma gripezinha, não é algo que pode ser deixado de lado, não é só a doença de rico, não é nada disso, tá?
Se cuidem, fiquem em casa, façam as lições e enviem para mim. Muito obrigado e até logo.